A inteligência artificial está causando uma revolução em todas as áreas. Na educação, tende a se ampliar com o passar dos anos. Os desafios despertam reflexões sobre a contribuição para a aprendizagem e os métodos a serem adotados para fazer com que as tecnologias cognitivas sejam eficazes. Estudiosos da área também discutem a questão ética da inteligência artificial. Para falar sobre o assunto, recebemos Luciano Meira, que é PhD em Educação Matemática pela Universidade da Califórnia, professor associado de Psicologia na UFPE, professor colaborador da Cesar School e Head de Pedagogia da PROS Educação. Marcelo Sabatini é doutor em Teoria e História da Educação pela Universidade de Salamanca, professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da UFPE. É ainda coautor do guia Diretrizes para o Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa. Sejam bem-vindos ao programa. E aí, para além da educação, eu gostaria de começar o programa trazendo um conceito mais geral mesmo, né? Mais genérico do que é inteligência artificial. E o termo genérico, ele me parece que é hoje o que está na cabeça de muita gente que não é especialista da área. Né? Então vamos tentar aprofundar um pouquinho essa noção, né? E eu gostaria de começar exatamente com o Marcelo. Pode ser, Marcelo? Certo. Então, assim, a gente fala inteligência artificial de uma forma geral, mas, em realidade, é um conjunto de tecnologias, e algumas bem díspares entre si. Então, isso é um projeto, né, digamos, de conhecimento, começa até, talvez, no século retrasado, não no passado, no século XX, e vem progressivamente. E teve altos e baixos, inclusive os historiadores falam de alguns invernos da inteligência artificial, que é quando a pesquisa e a prática ficam um pouco paralisadas. Então, agora não estamos no inverno, estamos num alto verão, bastante calor, por conta de um tipo de inteligência artificial, embora a gente use esse termo, mas se discute se é inteligência realmente, mas que ela tem essa capacidade de gerar coisas, gerar textos, gerar imagens. Então, por isso esse termo generativa. E que se contrapõe um outro tipo, que seria preditiva, e que a gente está bastante acostumado, porque a gente nem percebe mais. Ela está nos aplicativos que a gente usa de streaming, de trânsito, e o que essa preditiva faz, ela analisa padrões e dá respostas em cima de comportamentos. Luciano, a inteligência artificial é baseada na inteligência humana, não é isso? E em tese ela reuniria diversos saberes, diversos conhecimentos e ela se transforma essa coisa poderosa. Aí a pergunta que eu te faço em sendo essa soma de várias inteligências, ela consegue ser mais inteligente do que a inteligência do indivíduo? Obrigado pelo convite para a Opinião Pernambuco, Valdir. Olha, questão complexa, porque ela simula de alguma forma certas formas de aprendizagem e raciocínio, ao que chamamos historicamente inteligência, mas de fato, se formos considerar que inteligência envolve a produção de sentido, de significado e de alguma forma estar consciente do que suas respostas têm impacto no mundo, então não é nenhuma forma realmente de inteligência. É um conjunto de algoritmos, como bem disse o Marcelo aqui, e técnicas, estratégias de aprendizagem de máquina, capazes de ou predizer coisas, por exemplo, como no Netflix coloca o próximo filme que talvez você goste, baseado nos seus padrões de comportamento ali naquela plataforma, ou esta mais recente, entre outras, generativa, que é capaz de calcular palavras, por exemplo. ela é capaz de predizer que palavra fica melhor depois de outra. E assim, autorar um texto. Por que é que eu aspiei a autorar? Porque a autoria aí já é outra complexidade. Se não é capaz de significar o texto, ela está realmente autorando aquele texto, ou de fato aquilo é uma criação que, de uma certa forma, simula textos humanos, mas tem ainda muito caminho para percorrer, até a gente poder chamar isso de inteligente. Pois é, e vem depois as discussões de se é autoral, se é cópia baseado, né, no conhecimento, né, no saber de quem. Né? Mas enfim, o programa hoje é exatamente a aplicação da inteligência artificial na educação, e aí
A pergunta que eu faria para a gente começar é até que ponto essa inteligência artificial ela entra como uma ferramenta que possa promover, melhorar a questão das desigualdades, né? Ou seja, a gente pensar aqui uma inteligência artificial que possa democratizar os acessos, democratizar o conhecimento e aí despertar no indivíduo o saber a partir exatamente dessa democratização, né? A pergunta é uma pergunta ampla e aí a gente começa pelo Marcelo, depois você continua, Luciano. Realmente, a gente tem muitos discursos e utiliza palavras como revolucionário, disruptivo e se coloca bastante esperança na tecnologia. Mas eu costumo ter uma visão um pouco mais crítica de a gente ver realmente como isso pode ser feito. Porque se a gente for ver as outras tecnologias, elas não causaram essa democratização. Então, um momento foi o rádio, depois veio a televisão, depois a internet. Mas, de forma geral, a gente percebe que as diferenças, os fossos, os abismos continuaram. Ela é muito interessante se a gente for comparar historicamente com a dificuldade que tinha de acesso ao conhecimento. Existe uma pintura muito conhecida que é uma sala de aula do século XIV da Universidade de Bolonha, em que somente o professor e pouquíssimos alunos têm o livro. Então, nesse sentido de acesso à informação, de transformar isso posteriormente em conhecimento, tem um potencial. Mas, ao mesmo tempo, vem toda uma série de questões de como essa tecnologia vai ser inserida na escola, de como vai alterar os processos de poder, entre a questão de custo também. A gente está passando agora de uma fase em que era tudo gratuito para começar a ser cobrado e cobrado caro. Então, é uma questão que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Que a gente vai discutir isso ainda aqui no programa de hoje. Mas vamos para Luciano. Marcelo, tem toda a razão. Tem sempre uma tecnologia revolucionária que vai transformar tudo na educação e nós temos visto historicamente que esse não é o caso, porque tem uma coisa que precisa de uma revolução na educação e as pessoas dão pouca importância, ou não a importância necessária e devida, que é a pedagogia. A gente precisaria transformar a escola do ponto de vista pedagógico, eliminar a ideia de aula como o centro de tudo, né, e tornar os processos de aprendizagem muito mais virais, digamos assim, para usar um conceito da moda, ou seja, aprender em todo lugar, em todas as situações, aprendizagens mais experienciais e significativas na escola. Então a gente precisaria primeiro mudar a pedagogia para que isso fosse verdade, para que essas desigualdades frente à tecnologia pudessem ser reduzidas. Aí tem mais um ponto, rapidamente, é que acesso não é só conectividade ao conhecimento na internet, né? A gente precisa de dispositivos adequados, nem sempre disponíveis na escola. A gente precisa de softwares e plataformas digitais realmente produtivos, o que nem sempre é o caso. A gente precisa, e isso tem que ser feito com manutenção. Às vezes eu vejo redes de ensino inteiras comprando hardware sem manutenção, você quebra, não usa mais. Softwares adequados. A gente precisa de formação docente intensa, porque dizem que os professores são resistentes. Não, às vezes eles só não sabem como fazer e não deveriam saber porque é novo. Então tem que ter processos formativos para os professores e tem que ter políticas públicas, estratégias amplas de atuação. Sem esse arranjo de acesso, a gente não vai ter redução de desigualdade só porque surgiu uma nova tecnologia. E nada disso nós temos ainda. De uma forma considerável, ainda não, né? Tudo muito embrionário. De uma forma ampla, robusta, estratégica e em termos de país, eu acredito que não. Temos exemplos, temos bons caminhos, mas falta muito. Mas já dá para discutir alguns pontos, como, por exemplo, qual será o papel do professor dentro dessa arrumação? Professor Marcelo. Bom, o que a gente vê nessa discussão sobre tecnologia educacional de forma ampla é a mudança do papel do professor para que ele seja muito mais um guia, um orientador. E justamente, diante dessas tecnologias de acesso ao conhecimento, como o Luciano falou, você desloca o centro. Então, assim, a gente estaria, quem sabe, finalmente, numa mudança de paradigma, que seria o paradigma centrado no professor, na informação, em provas e avaliações que simplesmente cobram da memória, que isso a gente chama de decoreba, para uma outra forma de ver as coisas, que seria mais interdisciplinar, mais holística, ver o todo. E nesse ponto o professor seria, como eu disse, um guia. Esse modelo não pode tornar essa educação mais mecanicista, não, professor Marcelo?
Não, acho que seria justamente o contrário. A gente está com a capacidade da inteligência artificial generativa de ela fazer coisas, e aí eu digo, fazer o trabalho, fazer a prova, isso está colocando a gente numa situação que nesse momento não sabemos muito bem o que fazer. Como é que a gente vai mudar a natureza da tarefa pedagógica, a natureza da avaliação? E então vai ser preciso realmente desmontar tudo que a gente tem para reinventar algo que seja mais orgânico. Luciano, e então, parece assim bem diferente esse lugar do professor como facilitador, né? Olha, vai aqui, pô, aqui tem essas informações, tem aqui, né? Mais orientação. E a gente sabe que historicamente o professor ele é muito presente e ele acaba levando para a sala de aula muito daquilo que ele é. Né? É uma transferência, inclusive, humana, né? Inclusive o lado humano dele, que não é um lado mecânico, como a gente pode imaginar a partir da inteligência artificial. E assim, eu não estou aqui, obviamente, não é jamais, né? Mas queria que a gente fizesse essa reflexão a partir exatamente dos prós e contras desse momento pelo qual a gente está passando agora, que eu acho que não é passando, né? É iniciando agora e que a gente vai estar com ele até muito tempo. Mas você tem razão do ponto de vista dessa perspectiva do professor, porque mais talvez até do que um guia, e aqui um parêntese, né, as big techs, os grandes defensores, os vendedores de IA, na verdade, proclamam que os professores serão substituídos. E isso será impossível na minha visão, acredito, de Marcelo também, porque justamente algo que você pontuou aí, que é a capacidade do professor de acolhimento afetivo, inclusive, mas também intelectual. Então, não apenas talvez como um guia, mas como um orquestrador, como um disparador de diálogos, para esse arranjo que finalmente talvez possamos ter na sala de aula se a gente mudar a pedagogia. Aliás, eu vou dizer o seguinte aqui, se a gente só colocar a inteligência artificial, como foi todos os outros projetos tecnológicos, e continuar com planos de aula que não correspondem a uma experiência significativa de aprendizagem para o aluno, inclusive agora feitos pela inteligência artificial, a gente só vai piorar a coisa. A gente vai potencializar coisas que a gente devia estar transformando, porque os nossos planos de aula atualmente não são tão bons. E a inteligência artificial, aliás, existem já alguns estudos mostrando que os planos de aula feitos por inteligências artificiais se inspiram nos planos de aula que existem, claro, porque ela não cria originalmente nada, ela de uma certa forma condensa o que está disponível. E o que está disponível não é tão bom. A gente precisaria transformar o que está disponível, ao mesmo tempo, a gente precisa transformar e depois usar a inteligência artificial. A gente pode fazer isso ao mesmo tempo e deve fazer isso ao mesmo tempo, senão a gente não vai ter a revolução que a gente precisa. Pronto, vamos continuar ainda com essa questão do professor. Me parece que esse professor terá de ser extremamente ético para que não seja apenas um repassador desses conhecimentos, que poderia até ficar cômodo, né? O caminho é esse, caminho é esse, caminho é esse. Não, mas pelo que eu percebo, professor Luciano, a gente está aqui evoluindo para, vamos refletir, vamos debater, vamos discutir a partir do que você assimilou, do que você assimilou, do que você assimilou. Né? E isso promoveria, inclusive, traria, inclusive, a teoria do socio-interacionismo lá do Vygotsky, né? Mas a partir exatamente dessa provocação. Então, isso me parece que pede um professor extremamente comprometido com essas questões. É por aí, professor Marcelo? Sim, acredito que sim. Hoje se discute a inserção da inteligência artificial no currículo. Então, os Estados Unidos fez uma sinalização, embora está muito ligado também com o poder econômico, mas a China também. E eles ligam isso com a questão de se ter uma liderança tecnológica em inteligência artificial. Então, a ideia é assim, vamos começar a trabalhar inteligência artificial na escola para termos especialistas lá no futuro. Mas é uma visão que a gente também tem que olhar com cuidado, porque se a gente vir o que se necessita para ser um engenheiro de dados, um cientista de dados, é matemática, estatística. E aí pega a nossa área, educação matemática, que não está bem desenvolvida. Então, pode se questionar se você vai trabalhar com esse conteúdo muito focado, muito especializado, enquanto a gente precisa desenvolver essas competências e habilidades que são mais gerais. A gente tem aí a escola, né? A escola enquanto instituição, a gente tem o Estado por trás da escola, definindo todos os programas pedagógicos. E esse trabalho, quem vai tomar a frente? A gente vai esperar
que o Estado tome essa iniciativa são as pessoas ligadas a conteúdos, a elaboração de conteúdos na área de tecnologia e tal, que vão pensar isso, né? É o aluno, é o professor, quem é que vai levantar essa bandeira? E se o ideal for o coletivo, quem vai conseguir aglutinar todas essas esferas do campo da educação, do campo da pedagogia, para que a gente possa ter algo consistente, algo realmente efetivo nesse campo do ensino e aprendizagem, professor Luciano? Olha, de uma certa forma, todos esses agentes que você mencionou estão se movimentando em uma direção ou outra. Você tem um DIME... Mas de forma convergente ou ainda não? Eu ia chegar lá. Não é convergente ainda, porque simplesmente talvez não haja convergência possível nesses casos onde você envolve tecnologias muito complexas. Então, por exemplo, o Senado passou agora o PL, cujo número, confesso que eu não me recordo agora, mas é o que regulamenta os usos da inteligência artificial, com pouquíssimas referências ao campo da educação. Esse é um problema. Então, já não está articulado aqui com outros entes do próprio Estado que buscam não digo uma regulamentação, mas uma orientação mais destinada à pesquisa, por exemplo, nas universidades públicas federais. A Undime está se movimentando, sindicatos estão se movimentando. Desconheço, mas imagino que existam associações de estudantes se movimentando, mas os estudantes individualmente estão ávidos por orientações de como usar isso para seu melhor proveito. Então, todos esses agentes estão correndo de alguma forma para fazer sentido do que está acontecendo. De forma não articulada ainda, eu não acredito honestamente que exista um articulador sobre isso, né? Porque se a gente deixar na mão das Big Techs e das EdTechs, nós vamos ter uma situação de venda, uma situação de comércio, onde quem chegar primeiro vende mais. Se a gente deixar só na mão dos governos, por exemplo, você tem toda uma questão relacionada ao poder político pode ficar burocrático demais. Pode ficar muito burocrático e assim por diante. Então, assim, eu vejo um cenário ainda um tanto caótico, mas eu sou o realista esperançoso de sempre, que vê com animação que as pessoas estão, como aqui, discutindo possibilidades. Uhum. Gostaria de complementar, professor Marcelo? Não, perfeito. Realmente, no Brasil não tenho visto tanta articulação igual a gente acompanha no exterior. Porque, assim, não vi até o momento o MEC se posicionar, nem secretarias estaduais ou até secretaria municipal. Até mesmo institucionalmente, a gente pode dizer que na nossa instituição a gente não tem uma política clara. Então, diante desse vazio que começa a surgir o uso, e às vezes o uso pode ser interessante, às vezes pode não ser tão interessante. Então, foi diante disso que você citou ali na apresentação, o Rafael Sampaio, um colega da Federal do Paraná, e o Ricardo Limonde, de Goiás, a gente articulou para fazer um primeiro guia, um guia para orientar e aí mais focado na questão da pesquisa, que tem muito a ver com a educação. A gente, em pesquisa, está fazendo, gerando conhecimento, gerando texto, produzindo ideias, então, algumas ideias iniciais para regular esse uso. A inteligência artificial, ela teria a capacidade de andar por todos os caminhos que envolvem a escola. Por exemplo, a gente sabe que há muitos problemas, sobretudo nas comunidades mais carentes, né? Que são problemas de família, problemas seríssimos. Eu tenho, inclusive, a minha esposa também é da área de educação, e ela me leva problemas assim, ela coloca questões que são, meu Deus do céu, envolve pai, mãe, relacionamentos familiares, né? São questões assim, muito peculiares mesmo. E depois a gente vê também a presença dos pais dentro das escolas. E aí eu volto, né? Esse pai estaria fazendo parte também desse arcabouço de organização para se pensar uma aplicação adequada da inteligência artificial na educação? Bom, eu estou só criando provocações aqui, novamente a palavra vai para você. É uma excelente provocação e tem muitas dimensões para isso aí. A gente precisa ainda, e tem grupos muito interessantes no Brasil realizando isso, inclusive os grupos do professor Marcelo, um programa de educação midiática amplo, estrategicamente posicionado para, inclusive, capturar para dentro do problema as famílias que hoje estão envolvidas com todo tipo de questões relacionadas à tecnologia, inclusive, por exemplo, o uso de telas e de redes sociais. Então, esse já é um outro assunto bastante complexo para elas. E agora surge a inteligência artificial também como uma possibilidade
dos seus filhos e filhas realizarem a tarefa de casa sem uma reflexão, sem um pensamento envolvido e, de fato, no final, sem uma aprendizagem. Então, essas pessoas têm que ser trazidas para o problema a partir de uma perspectiva de educação midiática que pode ser liderada pela escola. Aliás, deveria ser liderada pela escola, através de, enfim, programas que as próprias escolas desenvolvem. Então, assim, não está simples. É um tempo de experimentação e diálogo. Aqui nós temos excelentes exemplos de como realizar algumas dessas coisas. A maioria das coisas talvez nem esteja mapeada, mas tem coisas que a IA não vai fazer agora por você, talvez nunca. Que é o que eu mencionei rapidamente anteriormente, que é, por exemplo, acolhimento afetivo, né? Esse entendimento social do outro, empatia, solidariedade, nada dessas coisas está no âmbito da inteligência artificial, a não ser que você queira saber algo sobre estas coisas, mas não como operar estas coisas na realidade, na sua realidade empírica, prática do mundo real. Onde entra a questão ética quando a gente fala de inteligência artificial na escola? Seriam dois campos grandes, eu colocaria. Um que seria o mais amplo, que seria o próprio uso da tecnologia. E aí temos algumas objeções, como a questão do custo, do acesso, das big techs. Hoje está muito disseminado o conhecimento sobre o impacto ambiental que essa tecnologia tem. Então, e outra que seria o respeito aos direitos autorais. Então, de certa forma, a gente está usando, experimentando com uma tecnologia que a gente sabe que, da forma como ela se apresenta, não é tão agradável. O outro seria no uso mais cotidiano, um uso mais micro, que seria o que a gente faz com ela. E a gente vê, por exemplo, professores se queixando de que os alunos estão fazendo as tarefas com inteligência artificial, mas também eles fazem a prova, a elaboração da prova, ou alguns trabalhos que são mais chatos, mais árduos, ele delega. Por exemplo, na nossa área a gente tem que fazer muito parecer, revista, é um trabalho que exige concentração. E sei de professores, isso até apareceu em revistas científicas, que a pessoa esqueceu de tirar o texto. Olha o parecer que eu preparei para você. Então, isso daí seria um grande alerta ético, porque não deveríamos fazer, porque é trabalho, propriedades intelectual de outra pessoa que eu estou jogando para a inteligência artificial fazer uma análise. E com isso eu posso estar treinando e levando a plágio. Tem um outro gravíssimo também, né, Marcelo, que são os vieses produzidos por essas inteligências artificiais. Elas são treinadas, né, ou alimentadas largamente na língua inglesa, por exemplo. Então, culturas de outras denominações e idiomas ficam alijadas desse processo de treinamento e, portanto, a inteligência artificial não é capaz ali de autorar, de novo aspas, algo mais contextualmente relevante para aquela cultura ou nação. Então, esse é um aspecto. E todo tipo de outros vieses. Se você fizer um experimento agora em qualquer dessas IAs generativas, produz uma imagem de um indígena do povo originário do Brasil, os resultados são geralmente deploráveis, né? Vai aparecer alguém que parece uma fantasia de carnaval e não, de fato, uma imagem que reproduza uma pessoa do povo originário. Então, isso é muito problemático. Então, são vieses que têm que ser trabalhados a partir de uma perspectiva de educação midiática para que os jovens, professores, enfim, todo mundo envolvido nesse negócio consiga reconhecer que aquilo é problemático, atuar para que aquilo não seja problemático e fazer a crítica, né, desenvolver o pensamento crítico, portanto, para acolher esse tipo de solução da maneira mais apropriada possível. Professor Marcelo, será possível, aí é uma conjectura, claro, será possível sobreviver um professor que diga eu quero continuar adotando, aplicando, encomendando o livro X, livro Y e vou seguir em cima desse livro, quero que o aluno leia exatamente esse livro e me traga as referências desse livro, né, como classicamente acontecia quando ia, por exemplo, fazer uma tese de mestrado, uma dissertação, aliás, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Né? Então, assim, é possível que esse professor, ele sobreviva, ele vai ter que pedir aposentadoria, se ele não quiser mais continuar acreditando que os tempos mudaram. Eu diria que a gente precisa desse professor, né? Precisa ter o pé no chão e, inclusive, algo que tem sido discutido e preocupado é que quando você manda a máquina fazer para você, você deixa de desenvolver aquela habilidade e competência.
Então, assim, eu, por exemplo, uso para me auxiliar na escrita, para gerar ideias, mas eu tenho isso bem desenvolvido. Para alguém que está aprendendo, ele corre o risco de nunca desenvolver aquilo. Então, assim, a escola vai ter que abraçar a inteligência artificial. É interessante que use por diversas questões de benefícios que estão associados, mas não é só isso. Possivelmente será híbrido? Teria que ser o híbrido, ter aquele tradicional. Em muitos momentos ter essa leitura tradicional para desenvolver a capacidade de ler. No mínimo, esse professor vai ter que desenvolver certas competências de reconhecer no aluno um texto que foi produzido pela inteligência artificial em resposta à sua leitura de Dom Casmurro, por exemplo. Agora, tem estratégias para a gente desenvolver em relação a isso. Por exemplo, eu posso pedir, olha, faz uma análise desse livro aqui, mas coloca da sua história pessoal algo que se relaciona com o personagem X ou Y dessa obra aqui. Isso a inteligência artificial não vai poder fazer. Pode assessorar o aluno na feitura de um texto talvez mais elegante, mais gramaticalmente correto, mas a história individual é do aluno, ele vai ter que colocar aquilo. Então, o desenvolvimento dessas estratégias vai ser necessário. Então, mesmo o professor clássico, ele tem que se adaptar de alguma forma. Ok, temos 2 minutos, 1 minuto para as considerações finais de cada um. 1 minuto para você, Marcelo. Bom, eu diria que estamos num momento muito único. A gente teve acesso a uma tecnologia muito poderosa de forma fácil. Inclusive, assim, foi uma estratégia das empresas de abrirem esse uso para que eles aprendessem o que funciona e o que não funciona e ajudassem a desenvolver o produto deles. Mas eu acho que nós, enquanto público, temos que tomar conta disso, fazer experimentação. A gente somente pode dizer quando ela é boa, quando ela é ruim, se a gente praticar. Então eu diria isso, vamos sujar a mão de graxa, mexer no motor e colocar para funcionar. Aproveito para agradecer o convite e dizer que é tempo de experimentação e diálogo. E nós, professores, somos o centro, o eixo desse troço todo acontecendo. Então, por favor, experimentem, compartilhem com seus colegas, discutam no âmbito da escola, chamem as famílias. Do ponto de vista do dia a dia e dos próximos meses, porque a gente não pode mais falar em anos nesse contexto, dos próximos meses é isso que a gente tem que fazer e alimentar, dentro de um contexto de reflexão crítica, uma estratégia mais global de como cada escola vai atuar em relação a isso. O Opinião Pernambuco de hoje trouxe o tema Inteligência Artificial na Educação. Nossos convidados foram os professores Luciano Meira e o professor Marcelo Sabatini. A todos e todas, o nosso muito obrigado e até o próximo programa.